Olá, a paz do Senhor para você que está visualizando mais esse vídeo. Bom, nós estamos hoje fazendo um vídeo muito importante. É um vídeo instrucional que vai te ajudar muito, mas muito mesmo na sua vida de comunhão com Deus. Esse vídeo é para você que se converteu há pouco tempo, você que já é convertido há mais tempo. Independente do tempo que você se converteu, esse vídeo é para você que nunca fez ou começou a fazer e parou, ou não sabe como fazer devocional, ou o que significa, o que é devocional, para que serve isso, como que se faz isso, qual a utilidade disso e o porquê de fazer e o que acontece se eu não faço. Então, nós vamos começar realmente no início de tudo. Nós não vamos aqui ser muito delongados, mas nós vamos estar aqui trilhando um caminho com começo, meio e fim, para que você possa realmente ter o seu momento de comunhão, ter o seu momento devocional com Deus. É muito importante que você possa realmente estar em espírito de oração, porque aqui nós não estamos tratando apenas de um conhecimento meramente humano, ou realmente apenas de um prazer intelectual, um ler por ler, para se vangloriar, adquirir conhecimento para poder arrotar na cara das pessoas, de forma alguma. O devocional, ele é para que você realmente possa crescer na presença de Deus. E crescer na presença de Deus não significa ter títulos, status ou ser um grande conhecedor das Escrituras, mas é realmente você ser servo, é você ser humilde e realmente servir com amor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Então vamos lá? Beleza. Como fazer devocional? Então nós temos que entender o seguinte, que para fazer o devocional, nós temos que saber o que é devocional. Então a pergunta que você está fazendo agora é o seguinte: o que é devocional? Mas afinal, o que é devocional? Devocional é o que? É você pegar a Bíblia e ler durante meia hora, ler a Bíblia de forma corrida, todo dia ler um capítulo e pronto, faz uma oração e pronto, acabou? Não. Devocional vai além de ler a Bíblia. Devocional é realmente a sua vida diária com Deus. Então o devocional está ligado com a sua comunhão com Deus, a forma como você se relaciona com Deus, porque o nosso primeiro relacionamento mais importante da nossa vida não é a sua esposa, não é seus filhos, seus pais, irmãos de igreja, família, mas é a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. Então, devocional nada mais é do que a expressão do seu relacionamento com Deus. Se você tem um bom relacionamento com Deus, você vai realmente ter um bom devocional. Devoção vem de adoração. Você se torna devoto, você realmente busca estar diante de uma pessoa, e no nosso caso, diante apenas de Deus. Você busca a Deus todos os dias, você busca a Deus através da oração, você busca a Deus conversando com Deus, você busca a Deus lendo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar através da palavra, ouvindo Deus falar através da pregação, através do universo, através da natureza. Você ouve a Deus, você é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Então, devocional não é uma novidade tão grande assim, mas muitos têm se despertado para o devocional. E existem várias e milhares de formas de fazer devocional. E aqui, nesse mini curso de devocional, eu vou te mostrar uma forma bem simples para começar,
para que você possa ter um modelo simples que você possa aplicar todos os dias ou de forma semanal, e você vai realmente poder caminhar e desenvolver a sua comunhão, o seu diálogo com Deus. Porque oração e comunhão com Deus são duas vias. No diálogo, não fica apenas uma pessoa falando. Isso é monólogo. A nossa comunhão, nosso devocional com Deus é uma via de mão dupla. Então, vai ter momentos que nós temos que ouvir Deus falar. Em primeiro lugar, nós temos que ouvir Deus falar. E Deus também, Ele vai nos permitir falar com Ele. Porque devocional é oração, devocional é uma conversa íntima com Deus. Então, vamos lá. Já falamos sobre o que é a definição de devocional. Agora, nós vamos começar realmente o nosso preparo sobre o que é que se faz antes de se começar o devocional. E aqui nós temos que entender o seguinte: nós estamos vendo aqui que nós temos homens e mulheres fazendo um alongamento. Eles estão se preparando para poder fazer uma atividade física. E com o devocional acontece da mesma forma. Existe um preparo, um pré-devocional que você precisa fazer todas as vezes que você for estar realmente fazendo o seu devocional. Seja diário, que é a melhor forma possível, ou seja semanal, uma ou mais vezes na semana. Como que você prepara para o seu devocional? Você precisa ter um local de silêncio, um local exclusivo. De preferência pode ser dentro do seu quarto, como nós vemos em Mateus capítulo 6, de porta fechada. E o devocional, ele não pode passar de 1 hora. Por que eu falo não pode passar de 1 hora? Se você tem como fazer mais do que 1 hora, não há problema. Porém, devocional não é estudo. Então você não pode confundir devocional com um estudo profundo, exegético das Escrituras. São coisas totalmente diferentes, que estão interligadas, obviamente, porém, o devocional é o momento onde você vai ter realmente a sua hora de oração, a sua hora exclusiva de comunhão íntima com Deus. Então, o preparo começa com o local onde você vai estar fazendo o seu devocional. Você precisa ter um local bem iluminado. Assim como você vai estudar qualquer matéria, para fazer devocional você também precisa ter um local bem iluminado, um local confortável, e você precisa realmente se preparar mentalmente, avisar as pessoas da sua família que todo dia, em determinado horário, você vai estar se dedicando ao devocional. Isso é muito importante que você possa estar fazendo. Então, a partir do momento que você já se propõe a fazer o seu devocional, você já tem o seu horário estipulado, você já tem o seu local para poder estar fazendo o seu devocional, você agora vai estar passando para um próximo passo que é muito importante. Esse passo agora é um passo fundamental para que você possa estar realizando o seu devocional. Que passo é esse? Qual material tenho que ter? Para fazer o devocional, você não precisa ter inúmeros materiais. Você precisa apenas de 3 materiais que são fundamentais. Você precisa ter a Bíblia, que é o livro mais importante de todos. Você precisa ter um caderno ou uma agenda de anotação, como você pode estar vendo aqui. E você precisa ter uma caneta. Aqui você está vendo que tem marca-texto, você tem outras canetas de outras cores. Porém, você precisa apenas de uma Bíblia
a base é a Bíblia. A Bíblia, a caneta e um caderno ou agenda para você poder estar fazendo as suas anotações. Por quê? Você não pode confundir devocional com estudo bíblico para poder dar escola bíblica. São coisas que estão ligadas, porém, o estudo bíblico ele é algo profundo, que você vai ficar 1, 2, 3, até 4 ou mais horas estudando. Devocional, você vai ficar geralmente 1 hora. Então, você precisa ter apenas esses 3 materiais: a Bíblia, a caneta e um caderno. A partir daí, você vai estar agora tomando algumas atitudes para que você possa realmente entrar no processo de devocional. Agora você vai estar fazendo o que? Eu vou mostrar aqui um quadro. Esse é o modelo que eu estou trazendo para você poder estar fazendo o seu devocional. De preferência, o ideal é que você faça o devocional todo dia. Porém, se você não consegue fazer o devocional todo dia, pelo menos uma vez na semana, você tem que tirar um tempo, aí no caso será um tempo maior, para você poder estar fazendo o seu devocional. Nesse caso, você vai ter que tirar mais do que 1 hora para fazer o devocional. Beleza? Então, aqui está o modelo que eu estou trazendo para que você possa aplicar na sua vida diária ou semanal. É muito prático, é muito fácil de você estar aplicando. Eu, como recurso mnemônico, eu coloquei aqui as primeiras palavras, letras, no caso das palavras que você vai ter que ler aqui em sequência, das ações, para que você possa memorizar. O nome desse mnemônico é Opmoa. O que significa esse Opmoa? Esse O significa que primeiro você vai fazer o que? Oração. O P significa que você vai escolher uma passagem bíblica. A letra M significa que você vai meditar sobre aquilo que você acabou de ler. Você vai ler, você vai meditar, vai ouvir a voz de Deus, vai interpretar segundo a orientação do Espírito Santo, segundo a lógica racional também, usando o seu culto racional, as suas faculdades mentais que Deus te deu. Depois você tem O novamente. Como você sabe, o O é de oração. Só que aqui é oração de agradecimento. Você vai agradecer pelo estudo devocional. E a palavra A significa aplicação, porque nada adianta você fazer oração, ler uma passagem bíblica, meditar, fazer a oração de agradecimento e não colocar em ação, em aplicação, o seu devocional. Então, em primeiro lugar, você vai estar orando. Em segundo passo, você vai estar lendo a passagem bíblica. Em terceiro passo, você vai estar meditando, interpretando segundo a iluminação do Espírito Santo. Em quarto ponto, você vai estar orando, agradecendo. E o quinto passo é você aplicar. Essa ordem aqui é uma ordem que você deve seguir. Por quê? Nós temos que começar com oração, para depois passarmos para a leitura bíblica e aplicação. Porque, obviamente, não tem como você aplicar nada que você ainda não aprendeu. Então, essa ordem aqui, ela é obrigatória, ela é uma ordem rígida que você precisa seguir. Você precisa primeiro orar, para depois ler a Bíblia, depois você precisa meditar e depois você precisa realmente colocar em prática aquilo que você realmente aprendeu, aquilo que você realmente aprendeu e recebeu de Deus através do seu devocional. Então, vamos passar agora para o nosso próximo modelo. Nós estamos no nosso penúltimo slide.
nosso último slide, penúltimo slide. Nós vamos usar aqui como exemplo o Salmo 133. Por quê? É um salmo curto, tem apenas 3 versículos, é muito fácil de ser entendido e de ser colocado em prática. Diz assim o salmo. Para começar, você vai estar orando. Você orou, você passa para a passagem bíblica. Você vai escolher uma passagem ou do Antigo ou do Novo, do livro que você achar mais fácil para poder fazer o devocional. Lembrando que você sempre começa a fazer devocional de livros e capítulos mais fáceis para aqueles mais difíceis. Eu sugiro que você possa estar começando a fazer o seu devocional a partir do livro dos Salmos. Começa fazendo o seu devocional no livro dos Salmos, depois você passa para o livro de Provérbios, depois você passa para o livro de Eclesiastes e assim por diante até completar o devocional em toda a Bíblia, no caso a Bíblia evangélica com seus 66 livros. Então, vamos lá na leitura. Você já orou. Agora você vai pegar o texto e você vai ler o texto. Você não vai usar muitos versículos. Você vai usar poucos versículos, porque você vai estar fazendo uma aplicação. Então, procure fazer apenas um capítulo por dia de devocional. Beleza? Então vamos lá. Salmo 133 diz assim: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A primeira declaração. Verso 2: É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. Terceiro e último versículo. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Amém. Então você acabou de orar, você acabou de escolher a passagem e leu a passagem. Agora você vai passar para o momento da meditação. E aqui de forma bem breve, como exemplo, a meditação que eu fiz, e você vai estar fazendo isso todo dia ou pelo menos uma vez na semana, no mínimo uma vez na semana, se você tiver muita dificuldade para começar. Ficou assim a minha meditação. O que eu meditei hoje no Salmo 133? Estar em união é algo bom para a minha vida. É o ideal de Deus para toda a humanidade. Então, a minha meditação aqui hoje vai ser bem breve, porém você vai se aprofundar no seu devocional dentro do período de 1 hora. Lembrando que o devocional ele tem duração máxima de 1 hora diária. Quando você faz o devocional apenas uma vez na semana, esse devocional ele vai ter a duração mínima de 2 a 3 horas. Beleza? Então, a minha meditação é essa. Estar em união é algo bom para a minha vida. É o ideal de Deus para toda a humanidade. Beleza? Você acabou de meditar. Agora, o que você vai fazer? Você vai orar em cima da sua meditação. Aquilo que Deus ministrou no seu coração através da palavra, você vai orar em cima desse propósito. Então aqui a minha oração é que Deus me abençoe para que eu possa ser uma pessoa que viva em união na minha vida com meus pais, com a minha esposa, com meus filhos, com os meus colegas de trabalho, com o meu pastor, com meus irmãos da igreja, com os meus vizinhos. Depois que eu faço a oração em cima da meditação, eu vou agora partir para a conclusão do devocional. E o que é a conclusão? É você realmente realizar a aplicação, é você colocar em prática a palavra de Deus, é você viver a palavra de Deus. E como que isso acontece? Você vai ter que sempre fazer uma aplicação.
A aplicação que eu vou fazer do devocional de hoje, desse exemplo, eu vou procurar ver se estou vivendo em união com as pessoas ao meu redor. Vou procurar melhorar meus relacionamentos. Então isso aqui é algo que eu tenho que fazer usando a fé que Deus me deu. Eu não vou apenas ler, meditar, extrair do conhecimento da palavra de Deus e ficar só por isso. Eu preciso colocar todo o conhecimento bíblico na aplicação. O que eu vou aplicar do Salmo 133? Eu orei, eu li, eu meditei. Agora eu vou colocar em ação esse salmo. O que eu vou fazer na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor? Eu vou procurar realmente melhorar os meus relacionamentos. Eu vou realmente parar e ver como eu estou me relacionando com as pessoas ao meu redor. Então, é assim que você vai fazer o seu devocional todos os dias ou pelo menos uma vez na semana. Então, eu quero agradecer você pelo período que você passou comigo aqui nesse mini curso de devocional. Existem várias e inúmeras formas de fazer devocional. Essa é uma forma bem simples para você poder começar a fazer o seu devocional. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua saúde, Deus continue abençoando a sua família, seu trabalho, que haja prosperidade na sua vida, que a prosperidade de Deus seja sobre a sua vida, em cada área da sua vida. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, em nome de Jesus, amém.